A jornada de Abraão, um chamado para a fé. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na fascinante jornada de um dos maiores exemplos de fé da história. Abraão, em uma vida marcada por desafios, promessas e grandes provações, Abraão demonstrou o verdadeiro significado de confiar em Deus, mesmo quando o caminho parecia incerto e os obstáculos intransponíveis. Ao longo de sua jornada, ele nos ensina lições poderosas sobre paciência, esperança e a importância de confiar em um propósito divino. Prepare-se para se inspirar com essa história de fé que atravessa gerações. Se você gostou do tema de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e fé. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma terra próspera, mas marcada por idolatria e distância do verdadeiro Deus. A cidade era cheia de riquezas e belezas, mas também de um vazio espiritual que dominava as almas de seus habitantes. Os templos e altares a deuses falsos se erguem em todas as direções, e os corações estavam mais preocupados com os bens materiais do que com a busca pela verdade divina. Em meio à rotina de sua vida, Abraão, que já vivia com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, ouviu um chamado divino que ecoou como um trovão silencioso em sua alma. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Esse chamado não veio com mapas detalhados, nem promessas de segurança terrena, mas apenas com uma promessa celestial, grandiosa e incerta, de que ele seria pai de uma grande nação. Era uma promessa tão grandiosa quanto as estrelas no céu e tão distante quanto o horizonte que Abraão contemplava ao anoitecer. Era um chamado para confiar não no que se via, mas naquilo que era invisível aos olhos, como a raiz de uma árvore que se expande silenciosamente sobre a terra. Abraão sentiu o peso do chamado, mas também o alívio de saber que havia um propósito maior guiando seus passos. Era como ser convidado a atravessar um deserto, sabendo que um oásis o aguardava do outro lado. E assim, com o coração repleto de esperança e temor, ele deu o primeiro passo rumo ao desconhecido. Abraão partiu sem hesitar, deixou para trás o conforto do conhecido, caminhar em fé por terras desconhecidas, guiado apenas pela promessa do Senhor. Seu coração pulsava como um viajante que segue uma estrela em meio à noite escura, confiando que o brilho guiará. Não sabia exatamente o que o esperava, mas sentia a presença de Deus como uma certeza profunda, como se uma chama ardente estivesse iluminando o caminho à sua frente. Ele foi acompanhado por Sara, sua esposa, que compartilhou com ele os anseios e as dúvidas, e Ló, seu sobrinho, que também se uniu à jornada. Cada passo que dava era um ato de fé, uma orquestração divina entre coragem e obediência. Eles acampavam sob o vasto céu, montando tendas e erguendo altares ao Senhor, como um sinal de sua fidelidade. Cada altar erguido se tornava um marco de compromisso, um testemunho visível da esperança invisível que carregavam. Abraão entendia que sua vida era como uma semente plantada em solo estranho, esperando o tempo certo para florescer. Ele sabia que a jornada seria longa e desafiadora, mas também sabia que ela tinha um propósito divino, mesmo que não conseguisse ver o fim desde o início. Os dias de peregrinação foram repletos de desafios, mas também de momentos de reflexão e oração. Abraão aprendeu a reconhecer a voz de Deus em meio ao silêncio do deserto e a enxergar sinais divinos onde outros viam apenas paisagens vazias. As grandes planícies, com seus ventos incessantes e a vastidão sem fim, tornavam-se catedrais silenciosas. As noites estreladas, por sua vez, não eram apenas momentos de descanso, mas mensagens escritas pelo dedo do Criador. Cada estrela parecia sussurrar promessas, como se o céu estivesse sempre relembrando Abraão da grandiosidade da promessa feita a ele. Ele sentia que, mesmo quando tudo ao seu redor parecia estático, havia algo em movimento, algo que Deus estava fazendo em seu coração. Abraão compreendeu que a fé não é a ausência de dúvida, mas a perseverança apesar dela. Ele aprendeu que, mesmo nos momentos de incerteza, a confiança em Deus deve ser inabalável, como as rochas sob os pés que sustentam o caminhar. Em sua jornada, Abraão enfrentou fome, conflitos e provações. No Egito, temendo por sua vida devido à beleza de Sara, ele escondeu sua identidade e a disse ser sua irmã. Esse momento revelou sua humanidade e fraqueza, mas também demonstrou a graça de Deus que interveio para protegê-lo e restaurar a hora de Sara. Assim como um oleiro molda o barro,
Deus moldava a fé de Abraão, transformando suas falhas em aprendizados. Esse episódio foi um marco, pois Abraão percebeu que a confiança em Deus também implicava dependência, especialmente quando as circunstâncias pareciam ameaçadoras. Ele foi forjado nas dificuldades, e a confiança em Deus o fortaleceu. Cada desafio que enfrentava era como o vento que curva uma árvore jovem, mas que, ao mesmo tempo, fortalece suas raízes, preparando-a para as tempestades futuras. Abraão sabia que sua vida era parte de um grande plano. Mesmo nos momentos de dúvida, ele encontrou forças para continuar, percebendo que cada obstáculo era uma oportunidade para crescer em fé. Ele entendeu que a confiança não era apenas um sentimento, mas uma ação constante, movendo-se mesmo quando não se sabia o que viria a seguir. Sua vida tornou-se um poema escrito por Deus, com estrofes de espera e refrões de esperança. Abraão aprendeu a ouvir a voz de Deus nos momentos de silêncio e a perceber sua presença, mesmo quando as circunstâncias pareciam contradizer as promessas. A fé de Abraão não era um simples assentimento à ideia de Deus, mas uma vivência diária, repleta de encontros divinos que o guiavam. Abraão prosperou e, com suas riquezas crescentes, surgiram contendas entre seus pastores e os pastores de Ló. Mostrando sabedoria e generosidade, Abraão permitiu que Ló escolhesse primeiro a terra onde habitaria. Essa decisão refletiu seu coração desapegado das posses materiais, pois sua esperança estava nas promessas divinas e não nas aparências deste mundo. Abraão não olhava para as riquezas como sua segurança, mas como um meio de cumprir o propósito divino. Ele observou Ló escolher as planícies verdejantes do Jordão, enquanto ele mesmo permaneceu onde Deus o havia colocado. Era uma decisão que testava sua fé no invisível, um convite para confiar que Deus proveria, independentemente das circunstâncias externas. Abraão compreendeu que a terra mais rica é aquela onde o coração descansa na vontade de Deus, e que as promessas de Deus eram maiores que qualquer recurso material. Ele olhava para as estrelas e via nelas um lembrete constante das promessas divinas. Cada noite estrelada parecia ecoar a promessa de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. E cada amanhecer trazia a esperança renovada de que Deus estava agindo, mesmo quando o mundo permanecia silencioso. Mesmo nas horas mais sombrias, Abraão sentia que a luz da promessa de Deus o guiava. E isso o capacitava a seguir em frente, mesmo quando o caminho parecia incerto. Abraão tornou-se o arquétipo de alguém que crê contra todas as probabilidades, confiando na fidelidade de Deus. A promessa de Deus de que Abraão teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu parecia cada vez mais improvável. Sara já era idosa e não podia ter filhos. Impacientes, eles tentaram ajudar a promessa a se cumprir através de Agar, serva de Sara, que deu à luz Ismael. Esse episódio se tornou um marco, pois embora a tentativa de Abraão e Sara de apressar os planos de Deus tenha falhado, também se tornou uma lição sobre a paciência e a confiança no tempo divino. Ismael tornou-se um lembrete de que as soluções humanas não substituem as promessas divinas. Como a chuva que chega após uma longa seca, a esperança brota naqueles que aguardam com fé, sabendo que o tempo de Deus é perfeito. Finalmente, o impossível aconteceu. Contra todas as probabilidades, Sara concebeu e deu à luz Isaque. O riso de Sara no nascimento de Isaque simbolizava a alegria e o assombro diante do poder de Deus. Foi um testemunho de que o impossível é apenas uma barreira humana diante do Criador, e que a fé não é uma ilusão, mas uma certeza do que ainda está por vir. Esse momento marcou o cumprimento visível de uma promessa invisível, lembrando Abraão e as futuras gerações que Deus é fiel e que nada é impossível para ele. Isaque, o filho prometido, foi como um raio de luz atravessando nuvens densas, um lembrete de que a esperança em Deus jamais é em vão. Abraão seguiu, agora com um filho nos braços, um homem cuja fé transformou o deserto em promessa e esperança em realidade. Chegamos ao final de mais um vídeo, e esperamos que a jornada de Abraão tenha tocado profundamente seu coração. A fé dele, mesmo diante das adversidades, é um exemplo claro de como confiar plenamente em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Abraão nos ensina aqui, com paciência e obediência, as promessas de Deus se cumprem de maneiras incríveis e surpreendentes. Agora, gostaríamos muito de saber a sua opinião. O que você aprendeu com a história de Abraão? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe conosco como essa mensagem impactou a sua vida. Se você achou que o vídeo merece,
Não se esqueça de compartilhar com amigos e familiares para que mais pessoas possam se inspirar com essa poderosa lição. E antes de sair, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Sua interação é muito importante para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Até a próxima, e que sua fé continue a crescer a cada dia.